Estamos de volta para mais uma edição do Jornal Toda Hora, o jornal que sempre está com você para manter você sempre muito bem informado. Afinal, aqui na HIT, a informação não para. O presidente da França, Emmanuel Macron, acusou a Rússia de continuar mostrando vontade de guerra e pediu para Moscou aceitar o cessar-fogo de 30 dias oferecido pela Ucrânia, sem condições. As declarações foram feitas durante uma visita do colega ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu no Palácio do Elyseu o colega ucraniano Volodymyr Zelensky, um dia antes de uma cúpula em Paris com os aliados de Kiev. Após uma reunião entre as partes, o líder francês acusou a Rússia de continuar mostrando vontade de guerra e instou Moscou a aceitar o cessar-fogo de 30 dias oferecido pela Ucrânia sem condições. À Jeddah, le 11 mars dernier, em Jeddah, em 11 de março, a Ucrânia expressou claramente seu acordo com os Estados Unidos para um cessar-fogo completo, sem pré-condições, por um período de 30 dias, embora seja quem está sendo vítima da agressão. Esperamos o mesmo compromisso da Rússia. Nous attendons le même engagement de la part de la Russie. Ao lado de Zelensky, Macron acrescentou que Paris vai fornecer uma ajuda militar adicional de 2 bilhões de euros, mais de 12 bilhões de reais à Ucrânia. Sobre o plano francês, encabeçado junto ao Reino Unido, de criar uma coalizão de países voluntários em apoio a Kiev, Zelensky disse: seu objetivo principal é controlar e monitorar a situação, realizar treinamento conjunto e impedir qualquer tentativa da Rússia de retornar com outra onda de agressão. Quanto às ferramentas que esse contingente terá, no mar, no ar ou no campo de batalha, é muito cedo para dizer. Macron acrescentou que ainda é muito cedo para discutir o levantamento das sanções impostas a Moscou após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e explicou que isso vai depender de a Rússia decidir respeitar o direito internacional. Da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas passaram a ser réus. Eles vão responder em ação penal pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Com a aceitação da denúncia, Bolsonaro e mais 7 acusados passam à condição de réus e vão responder a uma ação penal na Corte Suprema pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A próxima fase é a instrução do processo. Quando são colhidos depoimentos, é feita a análise de documentos e a realização de perícias apresentadas pelas partes. Nesse momento, os advogados podem indicar testemunhas e pedir a produção de novas provas para comprovar as teses de defesa. As testemunhas são ouvidas por um juiz auxiliar, integrante do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Com o fim da instrução, o processo vai a julgamento. Os ministros da primeira turma do STF irão decidir se o ex-presidente e os demais réus serão condenados à prisão ou absolvidos. Não há data definida para o julgamento, já que depende do andamento processual. Os réus só podem ser presos após a decisão final do julgamento e quando não for mais possível apresentar nenhum recurso contra a eventual condenação. Até lá, os réus respondem ao processo em liberdade. Além disso, a prisão depende do tamanho da condenação. De acordo com o Estatuto do Idoso, é considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Infelizmente, aqui no Brasil, a violência contra idosos ultrapassou 176 mil casos em 2024. E a maioria delas acontece na casa da própria vítima. Os dados foram revelados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e foi pensado na situação de vulnerabilidade, a necessidade de estabelecer leis que garantem a dignidade dessas pessoas, que o Estatuto do Idoso foi instituído. É uma garantia dos direitos fundamentais como vida, saúde, alimentação, educação e convivência familiar e comunitária. A violência contra o idoso é crime. As seguintes punições estão previstas na Lei 10.741, que foi criada em 2003, e prevê detenção de 2 meses a 1 ano e multas, com reclusão de 1 a 4 anos, se houver lesão corporal de natureza grave. E em caso de morte, reclusão de 4 a 12 anos. Olha só,
Vale lembrar que o Estatuto do Idoso proíbe qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra os idosos. O Supremo Tribunal de Justiça determinou a redução de pena de uma mãe que está presa no interior de São Paulo. O motivo é que a mulher amamentou a filha. Isso foi considerado pela Justiça como um trabalho. Quem traz os detalhes e mais informações é o Alexandre Cardoso. O STJ reduziu a pena de uma mãe presa depois de considerar a amamentação da filha recém-nascida como um trabalho na creche da penitenciária de Mogi Guaçu, em São Paulo, função que garante a diminuição da pena. A mulher foi presa em abril de 2023 após ser condenada a cumprir pena de 13 anos e 4 meses por tráfico de drogas. A bebê nasceu em setembro do mesmo ano e foi amamentada por 6 meses, como garante a lei, até ser retirada da mãe. A lei penal brasileira determina que as pessoas presas podem diminuir o tempo de pena em 1 dia para cada 3 trabalhados. No caso da mulher, como ela amamentou por 6 meses, a Defensoria Pública de São Paulo pediu a redução de 2 meses na condenação. Segundo o STJ, a mulher teria a redução da pena assegurada caso ela trabalhasse na creche da penitenciária. E acrescenta que desigualdade seria impedir a redução por conta do cuidado do próprio filho, enquanto é concedido a redução pelo cuidado do filho de outras detentas. A Defensoria Pública de São Paulo afirma que é a primeira vez que o Tribunal Nacional reconhece a economia do cuidado, que são trabalhos não remunerados que envolvem cuidar de crianças, idosos, pessoas com deficiência e do lar, para reduzir a pena de uma mãe que amamentou o filho na prisão. Mãe e filha foram separados em março de 2024. A mulher foi transferida para a Penitenciária Feminina de Santana, enquanto a bebê foi levada para os cuidados da avó materna em Piracicaba. O pai também está preso. Bom, gente, por enquanto é só, eu fico por aqui. Desejo a você um ótimo final de semana, que você possa curtir com as pessoas com quem você ama. E se você perdeu alguma coisa, você pode ficar tranquilo que no nosso YouTube tem todas as nossas informações, todas as nossas reportagens completas para você assistir quantas vezes você quiser. E olha só, como eu já falei mais cedo, aqui na Hit, a informação não para. E logo mais às 9 horas da manhã você tem mais um Jornal Toda Hora para começar o seu dia muito bem informado. Espero vocês na segunda-feira, meia-noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.